Gente, hoje eu venho falar com vocês sobre o quê? Né? As muitas faces de Deus, né? As milhares de comunhões divinas. As milhares de comunhões divinas. A comunhão com Deus e suas milhares de faces, né? São muitos títulos, não é verdade? São muitos títulos, né? Eu venho falar com vocês hoje justamente o quê? As milhares de faces que Deus tem, né? Que Deus conduz na nossa vida, que Deus se mostra na nossa vida, que Deus comunga conosco, né? Que Deus aparece em nossas vidas, que Deus se mostra em nossas existências, né? Que somos muito diferentes, não é verdade? As formas, milhares de formas que Deus aparece no mundo são muito diferentes umas das outras, né? Convenhamos, né? Por quê? O que eu tô querendo dizer com isso? Existem aquelas pessoas que são ateias, né? Elas passam por muito tempo, durante muito tempo da vida delas, elas são ateias. E aí quando chega um momento da vida delas, elas descobrem Jesus, elas descobrem Deus, elas descobrem todo mundo, né? No entanto, antes ela desafiava Deus. Por que você é isso? Por que você... Será que você existe mesmo? Não existe nada, não sei o que, né? Aí de repente essa pessoa tem uma comunhão com Deus, tem alguma coisa que acontece na vida dela e ela começa a acreditar em Deus, né? Então ela começa a ter uma espécie de comunhão divina com Deus, e Deus se mostra de várias formas na vida dela, de forma que ela começa a interagir com Deus das milhares de tipos de forma. Ela se torna, não, eu sou muito devoto da Bíblia, não, eu só Jesus salva, não, e tem todas aquelas situações onde as pessoas vão por aqueles caminhos, né? Outrora elas tinham as suas questões, mas agora elas se tornaram pessoas assim, devotas, né, de Deus, elas se tornaram crentes, elas creem agora na luz, né? Elas agora têm essa dinâmica com sua espiritualidade, né? E Deus, na verdade, ele é um Deus gigantesco, né, gente? Ele é um Deus total, né? Ele é onipotente, onipresente. Gente, ele é grandioso, ele é tudo né? Porque Deus é um e abrange toda a existência e as dimensões cósmicas, né? Porque ele é fonte energética de todas as coisas. Então, o que eu venho dizer pra vocês hoje, né? Muitas vezes, é o que eu digo pra vocês. Eu mesmo, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu mesmo conheço pessoas que eu gosto bastante. Inclusive pessoas que eu sigo aqui no canal, que eu sigo aqui na internet, né? Pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho um apreço, né? Pessoas que muitas vezes não são das mesmas vertentes espirituais, mas da forma como a pessoa coloca, sabe? Da forma como a pessoa prega, né? Às vezes a gente tem pessoas que muitas vezes era evangélica, deixou de ser evangélica, né? Mas aí ela segue a Cristo. Mas aí ela diz que a Bíblia que é o livro sagrado de toda a humanidade. Mas, entendeu? Tem muitas formas, muitos jeitos, né? E muitas comunhões, na verdade, né? Das pessoas com Deus, né? Então, às vezes, ela se torna muito devota daquilo. Então, ela se torna, não, o certo é ser crente. Não, o certo é ser evangélico. Não, o certo é ser católico. Não, o certo é ser outras religiões, né? Então, cada um com a sua vertente espiritual, buscando o mesmo caminho, né? Que é o quê? A sua comunhão divina com Deus. Deus, gente, ele se mostra de muitas formas no planeta inteiro, né? Eu sei que muitas pessoas, e isso é uma grande, vou falar abertamente e verdadeiramente, é uma grande burrice, né? É uma grande burrice quando você diz o seguinte: não, se não tiver escrito na minha Bíblia, então não existe. Não, se meu pastor não tiver falado é porque não presta. Não, tem gente, outro dia eu tava na loja. Outro dia eu tava numa loja e vi a pessoa falando: não, meu pastor disse que eu não posso usar tal coisa, então não vou comprar, sabe? Tipo, meu pastor falou que eu não posso. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei horrorizada. Na verdade, eu fico horrorizada, né? Porque é ainda a humanidade seguindo a cabeça dos homens, né? Então você fala assim: mas meu pastor falou, Deus falou. Não, seu pastor não passa de um mero homem, entendeu? Desculpa, mas essa é a verdade, tá? Então assim, você não pode viver sua vida achando que seu pastor falou isso, meu pastor não falou aquilo, não sei quem mandou isso, não sei quem mandou. A vida é sua. Quando você estiver lá no acerto de contas, seu pastor não vai estar lá. Só digo isso pra você, tá? Nem pastor, nem padre, nem nada. Nenhum líder religioso estará lá por você, tá? Vai estar lá. É você com suas próprias atitudes, tá? Eu
eu quero trazer hoje esse combo, né? Agora, peraí que eu tô tendo uma ideia ótima aqui, né? Sobre amuletos. Eu vou já determinar aqui, tá? Eu sigo pessoas que eu gosto muito aqui na internet e que elas têm uma vertente, por exemplo, assim, explanada em relação à Bíblia, gostar muito da Bíblia. Eu mesmo digo pra vocês, como eu sou seguidora de Cristo, a palavra de Cristo, ela é muito profunda pra mim. Não quer dizer que toda a Bíblia seja profunda pra mim. Você entende o que eu tô querendo dizer? Porque nós sabemos que isso é comprovado. Vocês não sabemos, gente? Que até pastores, tem pastores que dizem, a Bíblia recebeu algumas modificações, algumas alterações, porém ali ainda contém ali a luz, vamos dizer assim, ali ainda contém ali a palavra de Deus, não é verdade? E é isso que eu acredito também, entendeu? Ali também contém a palavra de Deus, apesar de não ser um livro que eu digo que está selado de frente e de trás. Não está, tá? Mas contém, como eu falei, contém grande parte de coisas bíblicas e luminosas, espirituais, divinas. Contém. Porém, eu sempre faço uma separação da palavra de Cristo, tá? Aqui eu sempre falo o seguinte, Cristo é uma coisa, Cristo é uma coisa, tá? Bíblia, congregação, tudo isso é outra, tá? Tem uma simbiose, uma certa simbiose, mas no fim da questão, Cristo é Cristo, tem o resto da Bíblia, mas não quer dizer, entendeu? Que se você como que eu posso dizer assim? Porque tem gente que... Por que eu tô querendo dizer isso, gente? Tem muitas pessoas que julgam umas às outras, né? Julgam umas às outras, ou muitas vezes as pessoas deixam de ter amizades umas com as outras, porque uma pessoa segue um segmento, outra pessoa segue outro segmento, você entendeu? Então é assim, não, a pessoa era ateia, vou falar uma coisa pra vocês, é uma coisa que acontece muito, a pessoa era ateia, né? Não acreditava em nada, ou então acreditava mais ou menos em Deus, um dia ela chega e desafia Deus. Se você existe, não sei o que, aí Deus vai lá e dá um cascudo daquele bem grande. Pronto, agora eu vou virar ortodoxo, né? Agora eu vou virar o leitor da Bíblia 24 horas por dia, vou fazer tudo que a Bíblia pede, eu não vou fazer mais nada, vou fazer exatamente, eu vou andar igual um hebreu da época de não sei, porque agora, meu Deus do céu, agora eu vou ser entendeu? O enviado de Cristo na Terra. Sabe como é que é? Agora eu não posso fazer mais isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Aí vira aquela pessoa radicalista. Ela vira às vezes uma pessoa tão radicalista e ela começa até a julgar os seus irmãos. Começa a julgar os seus irmãos, né? Ela antes era ateia. Entendeu? Viveu a vida sendo ateia, falando um monte de coisa. E de repente, ela desafia Deus, Deus dá um castigo pra ela. Não, meu Deus, tudo bem, eu já entendi qual é o problema. Você já me deu o castigo, pronto. Agora eu vou ser praticamente um hebreu da época de Jesus, né? Eu agora vou me levantar e vou ficar assim, e vou chegar meio pra dar chibatada em todo mundo. Eita, que agora eu sou de Deus. Você entendeu? E não entende que ser de Deus é outra coisa, né? O que é ser de Deus, gente? O que é ser de Deus, né? Eu digo pra vocês, aí a esses tipos de pessoas, às vezes, você podem até chegar a falar ou até a julgar alguém que tem uma comunhão com Deus desde criança, nasceu tendo comunhão com divina. Porque no mundo tá cheio de gente que nasceu tendo comunhão divina. É por isso que a gente às vezes vê crianças aí por aí proclamando palavra divina, proclamando coisas maravilhosas divinas de Deus, porque é coisa que nasce com a criança, entendeu? Então, assim, tem pessoas que seguem o caminho, seguem sua luz, seguem aquilo que nasceu para ser, buscam o seu conhecimento e sua interação divina com Deus, mas, no entanto, né, aí quando ela se depara muitas vezes com outras pessoas, né, vamos supor assim, entre crentes e católicos e outros segmentos, né, não, porque aquilo ali não é certo, aquilo ali é do demônio, ou aquilo ali é de não sei o que, olha, não faz isso, hein, que isso daí é coisa de... Sabe como é que é? As pessoas começam a seguir nesse caminho e se esquecem da palavra verdadeira de Deus, né? Porque o que é Deus, gente? Deus é a fonte energética linda e maravilhosa, né? Poderosa, protetora e ao mesmo tempo justa, né? Justa. Porque às vezes a gente fala, as pessoas olham pra Deus e falam assim, mas Deus, como as pessoas pregam, ele é muito justiceiro, sabe? Não, ele é sangrento, ele é tudo, né? E nada tem a ver com o fato da pessoa de Deus ser sangrento. Na verdade, Deus é justo com as suas criaturas, né? Então é assim, existe um parâmetro, você faz se você quiser. Se você quiser fazer algo que não vai ser legal pra você, faça. Se você quiser continuar sendo uma pessoa de bem, ser uma pessoa bacana, então faça a sua parte, né? Que é o quê? Respeite o seu próximo, seja uma pessoa de bem, entenda, cada um tem a sua vertente, cada um tem o seu livre-arbítrio. Uma coisa que a humanidade toda, ela às vezes... ela se distrai e ela acaba caindo no caminho do quê? Do juiz,
né? Então assim, se não for dessa forma, então é porque não existe. Se não for daquela forma, por que se fala no final dos tempos um pouco daquela briga, né, entre as religiões, né? As pessoas todas alteradas, com raiva, né? Porque a minha que é certa, a sua que é certa, sabe? Essa coisa toda, essa brigalhada toda, né? Justamente porque as pessoas querem enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que ser aquilo que você julga que ela tem que ser. Porque se ela não for, ela é do demônio, entendeu? Ela é do demônio. Ah, não, ela tá tendo o quê? Uma experiência de fé, uma experiência de luz? Não, isso é demônio, isso não é anjo, isso não é espírito de luz, isso é demônio, entendeu? E tudo se torna demônio, porque eu nunca vi tanta gente por aí falar tanto de demônio, diz que tudo é demônio, entendeu? Não conhece o universo, não sabe um terço das coisas, não sabe sobre as dimensões espirituais, não conhece nada e diz que é coisa do demônio, né? Quantas pessoas você vê, né? Então é difícil às vezes você ver até um espiritualista ser amigo de um crente, de um evangélico. Por quê? Porque o espiritualista no evangélico vai dizer isso é do demônio, né? O espiritualista vai dizer que você não sabe de nada, não é verdade? Então fica naquele conflito, naquela coisa terrível. Se você for perguntar para pastor ou para algum líder, se você for buscar um pastor ou algum tipo de líder religioso, ele vai dizer para você, cuidado com essa pessoa, então cuidado com não sei quem, porque na verdade isso daí não é de Deus, não é verdade? E ninguém sabe na verdade o que é de Deus, porque na verdade Deus é misericórdia, Deus tem muitos mistérios e Deus faz muitas coisas sobrenaturais no mundo com as pessoas que estão em comunhão divina com Deus, né? E só cada um sabe, né, da sua comunhão divina com Deus. Então é assim, ah não sei o que é do demônio, eu não sei o que lá, é do demônio. Tem gente que fala assim, é do demônio. Né? Espiritualidade, protetores, são de demônio. Não sei o que, tudo é demônio, porque só existe anos do diazinha. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Gente, é uma coisa assim, limitante, né? Como se Deus fosse algo pequeno. Deus é um estrondo, né? É algo gigantesco e na verdade Deus fala, tenha comunhão com Deus e ali Deus mostrará os seus mistérios. Aí diz o seguinte, não tem espaço para mistérios, porque na verdade na comunhão divina de cada um, né? Cada um na sua arrogância espiritual diz que não, se não for isso é coisa do demônio, né? Então, às vezes eu falo, as pessoas perdem de conhecer, de se confraternizar, de confraternizar entre si, no sentido de trocar palavras, trocar ideias, trocar coisas, justamente porque existe uma coisa pré-estabelecida no sentido de doutrinar as mentes das pessoas e fazer com que elas fiquem rasas, né? Porque o mundo profundo de Deus, você tem que estar preparado para ele. Não é todo mundo que mergulha no mundo profundo de Deus, né? Por quê? Porque são muitas questões que é dificilmente entendida, né? Porque Deus é um ser grandioso e maravilhoso. E como é que eu posso dizer? É como se você falasse assim, se você vê um Einstein, né? Você vê um Einstein, você vê um Nikola Tesla, você vê algum desses cientistas que passaram pelo mundo, que trouxeram algum tipo de conhecimento e que era a mesma coisa que assim, como é que você senta para conversar com uma pessoa que tem a mente totalmente, imagine as pessoas para sentar com essas pessoas totalmente crânio, né, um pensamento, sabe, tipo, uma inteligência fenomenal, entendeu? Você senta para conversar com uma pessoa dessa, você acaba, se você não tiver um mínimo de maturidade ou um mínimo na verdade, de humildade misturado com discernimento. Se você não tiver um pouco de humildade, misturado com discernimento, você não consegue nem trocar duas palavras com uma pessoa inteligentíssima, você não consegue, né? Então você tem que ter, né? Você tem que ter conteúdo, muitas vezes, né? Principalmente se você quiser ter amizade mesmo, ter com pessoas desse nível de intelecto, você tem que ter uma coisa muito profunda, né? Ou algo muito especial. Que compense toda essa gangorra, né, de conhecimentos versus não conhecimento. Então o que eu digo é o seguinte, quando a gente olha para tudo e Deus fala que nós temos que, é isso, né, são todos nossos irmãos, né, cada um com suas crenças, cada um com seu modo de agir, cada um com sua vida, né, mas na verdade, no fundo, todos nós somos irmãos, né, cada um tem uma experiência divina com Deus. Tem gente que nasce médium, aí tem gente que fala assim, não, porque médios não é porque é médium, é porque não é coisa do demônio, entendeu? Não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver com os demônios. Se fosse assim, coisa dos demônios, a gente falava quantos profetas, quantas pessoas, quantos personagens bíblicos que tinham essa comunhão com Deus, que de repente aconteceu isso, que de repente aconteceu aquilo. Quantas pessoas tiveram essa comunhão de Deus vem e fala isso, e Deus vem aqui, parece o anjo, e acontece isso e acontece aquilo, e a gente diria, não,
Isso não é de Deus, isso é do demônio. Ah, não tá na Bíblia? Então é do demônio. Não, porque só os personagens da Bíblia que tinham alguma conexão divina, né? Se não estiver fora dali, então não tem. Tudo é do demônio. Não é verdade? Porque Deus só mostrou, só deu essa comunhão divina com esses seres sobrenaturais para pessoas que estavam personagens da Bíblia. Depois dali, acabou. Deus não se mostra para nada, Deus não manifesta em nada, não faz nada. Agora, aquelas pessoas que são de Deus verdadeiramente, elas sabem, né? Deus faz sobrenatural. Quantas pessoas que têm aí comunhão divina com Deus forte, né? E acontecem coisas inimagináveis, são histórias sobrenaturais poderosíssimas, né? De comunhão, de contato, de Deus falar coisas na vida da pessoa, de Deus mostrar-se, né, na vida da pessoa, de Deus fazer coisas mirabolantes na vida da pessoa, de mostrar mesmo sobrenaturais e coisas gigantescas. E muitas vezes a pessoa nem é médium, na verdade é a comunhão divina que ela tem com Deus. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo, né, porque eu tô falando isso também uma vez eu vi uma pessoa que eu gosto muito aqui da internet, ainda não vou falar o nome, mas é uma pessoa que eu gosto bastante, e ela vem daquilo, ela era católica, depois se tornou protestante, depois ela saiu, mas ela meio que é protestante hoje em dia, né, essa pessoa. E é uma pessoa super querida, uma pessoa super amável, e muitas vezes ela conta algumas coisas da vida dela, da vida dessa pessoa, que é algumas passagens, e aí você vê algumas passagens que são sobrenaturais, que são divinas, né, e a pessoa se julga uma pessoa de Deus. Ela sempre ora para Deus, ela sempre está vigiando, orando, sempre é aquilo. E ela conta algumas partes que acontecem com ela, mas por não ser algo da Bíblia, não ser algo que esteja descrito na Bíblia, ela diz, ele estava querendo me atentar aquele demônio, mas aí eu já comecei a fazer uma oração para Deus, sai isso da minha vida, Deus. E aí você fala o seguinte, meu Deus, Deus querendo se mostrar na vida da pessoa. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Deus querendo se mostrar na vida da pessoa. Deus querendo colocar ali e mostrar, olha, o meu mundo é maravilhoso. E outra, não se existe isso, existem muitas coisas, os meus mistérios, eu vou te mostrar. Não, os meus mistérios estão escritos na Bíblia, né? Eu posso mostrar alguns mistérios para essa pessoa que tá tendo comunhão comigo, mas aí Deus vai mostrar alguma coisa para ela, ela começa a repreender já. Ah, do demônio, não sei o que, já acaba com tudo, Deus já corta a ligação, porque sabe que ali aquela terra não é fértil, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Eu sou uma pessoa espiritualista, mas eu sempre digo pra você, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de Jesus, né? Eu sigo Jesus Cristo no meu coração, mas eu não sou uma pessoa que eu digo assim, vou pegar a Bíblia. Não vou pegar a Bíblia, tá? A Bíblia é uma coisa que eu respeito, tudo, como eu já falei pra você, tem coisas manipuladas, tem coisas adicionadas, enxertadas, mas tem um lado, tem uma boa parcela divina, tem. Porém, eu fico com a palavra de Cristo, porque eu sei que aquilo dali é uma realidade que a gente prega na nossa vida e a gente vê realidade. O resto são histórias que às vezes podem trazer, sim, um benefício ou um tipo de conhecimento, um tipo de ensinamento, mas a palavra de Cristo, ela já meio que engloba tudo, e se você seguir a palavra de Cristo, você já tem esse contato divino com Deus muito forte, né? Então isso daí já é poderosíssimo demais, né? O que eu venho trazer com esse vídeo é o seguinte, não importa a sua vertente espiritual, não importa a sua religião, não importa quem você seja, a comunhão divina é uma coisa particular de cada um, né? Então, a gente não pode olhar para cada coisa e dizer assim, ah, é coisa do demônio, ah, é coisa do não sei o quê. Você não sabe, você entendeu? Você não sabe. E outra, quando você tiver, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que vigia, se você é uma pessoa que está o tempo todo com Deus, você tem que tomar cuidado para que você não repreenda, às vezes, aquilo que Deus está querendo te mostrar. Às vezes Deus está querendo fazer mistérios na sua vida, está querendo revelar mistérios, um dos mistérios dele, né? Porque ele acha que você está sendo um ser que está se ampliando na sua fé, ele está vendo que você é um ser conectivo, que é um ser que conecta com essa luz energética poderosa e que tem capacidade, muitas vezes, de entender muitas coisas que, às vezes, se você ficasse fechado naquilo, você não entenderia, você entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que alguém chegar pra você hoje e falar alguma coisa. Se Deus mandasse, por exemplo, se Deus mandasse qualquer tipo de sinal hoje, né? Porque Jesus Cristo já falou todos os sinais, falou, mas os mistérios interiores e individuais de cada um, sobre o mundo de Deus, sobre as questões divinas, é uma coisa de cada um. Peça e receberás, busca e encontrarás, bate e a porta será aberta. E Deus vai te mostrar. Deus te mostra no seu coração aquilo que é coisa de Deus, você entendeu? Ele vai te mostrando, ele vai te conduzindo, né? Uma vez, eu tô falando isso porque eu fiquei muito assim, né? Eu não falei nada porque eu não vou me meter, né, gente? Eu observo, eu vejo, até gosto das coisas que a pessoa fala, por isso que eu não vou falar a palavra ainda, mas eu vejo que tem esse engano,
Você entendeu? E eu vejo que é uma coisa super divina e a pessoa não tá, mas a pessoa também não tem abertura. Então é assim, Deus faz, é como assim, Deus dá a faísca. Vai colar? Vai virar fogueira? Não vai? Então Deus fica na dele. Porque ele vê, quando tem um terreno fértil, Deus vai lá te enxertando coisas, vai acontecendo coisa maravilhosa na sua vida e não sei o que, e você profetiza até coisas da sua vida, você observa coisas, você sabe, e é revelações, e são revelações, e é ajuda, é proteção, é coisa sobrenatural acontecendo, é um monte de coisa, é um bombardeio de coisas energéticas, poderosas, divinas acontecendo com você. Só que se você não tiver o mínimo de discernimento, se você não tiver o mínimo de raciocínio, porque a gente precisa ter raciocínio, gente, a gente precisa ser inteligente, né? Deus deu cérebro para a humanidade e criou com que aquele mental resistisse, onde você refletisse sobre as coisas e você ampliasse a sua mente, e você observasse aquilo que você fala. Deus criou tudo isso para você no sentido de quê? De fazer você raciocinar, de fazer você se elevar, de fazer você cada vez por você mesmo, com o seu próprio raciocínio, com a sua própria humildade interior com você mesmo, com as coisas de Deus, poder dar os seus saltos quânticos, né? Os seus saltos elevados na espiritualidade, né? Você é capaz de ir adiante quando você tem uma fé poderosa, uma fé forte, e Deus começa a fazer milhares de coisas na sua vida, e Deus começa a te mostrar um monte de coisa. E você fica assim, meu Deus, sabe? Tipo, você está sendo digno, Deus está vendo o seu terreno fértil. É preciso você entender isso, né? As pessoas, eu tenho tudo que é do demônio, né? Eu fico impressionada como as pessoas falam tanta coisa do demônio, e eu fico pensando, as pessoas têm tanto, muitas vezes elas são de Cristo, elas falam sobre Cristo, elas falam sobre a palavra de Deus, elas falam sobre tantas coisas, elas oram, elas vigiam, e mesmo assim elas dizem que um monte de coisa acontece na verdade é do demônio. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Então assim, e você vê claramente que são coisas, muitas vezes, coisas bonitas, coisas bacanas, coisas que você vê Deus se mostrando, querendo ampliar mais a conexão com aquele ser, mas aquele ser está travado. Ele está travado na o quê? Ah, não, se não está escrito na palavra, então não é. Ah, não, então não está isso, então não está. Ah, não, então... E começa a travar. Onde aquela pessoa é o seguinte, se tirar o paraíso da cabeça daquela pessoa e dizer para ela, não existe paraíso, né? Quando você vai para a espiritualidade de luz maior, você vai sim para uma espécie de paraíso, um lugar maravilhoso que você mereceu, porém de lá você vai para escolas poderosas, onde você vai para outros lugares e vai acontecer um monte de coisas. Você não vai passar a eternidade toda sentado embaixo da árvore, isso não vai acontecer. Você vai dizer isso para uma pessoa que acredita no paraíso, onde ela vai ficar eternamente lá só louvando, só pulando e conversando e dançando e cantando? Ela acha que vai fazer isso, né? Então eu penso o seguinte, a gente tem que ampliar o nosso mental, né? A gente tem que entender e deixar que Deus, esse ser maravilhoso, haja em nossas vidas, haja na vida das pessoas, não interessa a sua religião. A única coisa que eu venho dizer aqui é, tome cuidado com as travas que você coloca, porque muitas vezes você está tendo uma oportunidade de ter uma comunhão divina com Deus tão poderosa que Deus está querendo mostrar coisas na sua vida, mas você não consegue enxergar porque você está com travas. Então você não consegue abrir, né? Eu penso o seguinte, é que nem naquela época, em muitas historinhas da Bíblia, né? Você vê o seguinte, se as pessoas chegassem lá e dissessem, não, Moisés, o quê? Recebeu 10 mandamentos em cima da montanha? É demônio, com certeza que é demônio. Não é Deus não, isso é demônio, né? Ah, não, várias coisas. Abriu o mar, aconteceu isso, você, isso não é de Deus não, isso é coisa do demônio, porque se fosse de Deus mesmo, Deus não faria essas coisas com as pessoas, por mais que sejam pessoas más, Deus não faria isso, não, porque Deus é Deus da luz, é Deus do bem, esse Deus que faz isso não é Deus do bem, entendeu? Então assim, quantas vezes aconteceram coisas na Bíblia, quantas vezes aconteceram coisas até sobrenaturais das pessoas ficarem assim horrorizadas, né? Teve isso, e a salsa tava lá, ardente tava lá, e pronunciou, e conversou com Moisés, e não sei o que, e um monte de coisa acontecendo sobre as histórias bíblicas e tudo mais, e que poderia dizer que não era Deus, era demônio, entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é Deus, é demônio, né? Na verdade, ninguém tinha falado sobre isso, os profetas antigos nunca tinham falado sobre isso, como é que isso está acontecendo? E eu vou acreditar nisso, sendo que existe um mundo maligno, né? Então, eu digo uma coisa pra você, quando Jesus Cristo faz e ele fala, tome cuidado, tenha cuidado, realmente ore e vigie, mas se você ora, se você vigia e algo acontece mais sobrenatural com você,
tem a ver com sua comunhão divina. Não quer dizer que tudo é demônio. Seria demônio se você não estivesse vigiando. Você está vigiando? Porque se você não estiver vigiando, muita coisa vai aparecer na sua vida. Mas se você estiver vigiando e as coisas que aparecem para você são coisas boas e bonitas e assim, como é que eu posso dizer, que tem uma coisa para te trazer de benéfico, mas não está escrito em nenhuma palavra, mas não está exatamente colocado assim como deveria ser colocado ali de repente naquela religião que você acredita, você acaba banindo e deixando de ter essa conexão espiritual que você poderia ir e mergulhar muito mais profundo com Deus e ter e ser realmente um agente de Deus na Terra, né? Estamos caminhando para o fim dos tempos, todo mundo sabe disso, gente. O mundo tá aí virando no caos e vai vir o fim dos tempos, sim, ele virá. Mas é importante a gente entender o seguinte: devemos ser agentes de Deus, né? E entender que independente da sua religião, seja católico, evangélico, muçulmano, não interessa, cada um com suas crenças, né? O importante é que respeitemos uns aos outros, e tenhamos uma conexão verdadeiramente divina com Deus, na humildade, na vigilância, e que se Deus quiser mostrar algo para as pessoas, se Deus quiser ainda implantar coisas, fazer coisas nessas pessoas, para que essas pessoas usar como instrumento essas pessoas para estarem fazendo coisas, ou trazendo revelação, ou fazendo coisas, Deus possa utilizar dessas pessoas para dar dicas, para ajudar, para acompanhar essas pessoas utilizando elas de instrumento na ajuda e na comunhão divina em relação a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade, né? Não só para ela, mas como um instrumento utilizado para que Deus possa ajudar outras pessoas, né? Então, gente, o que eu venho dizer pra você é o seguinte: cuidado com as travas que você coloca na sua mente, né? Existe o mundo maligno, já falei aqui, claro que existe, é maligno e ele está lá, firme e forte. Mas o mundo de Deus, aqueles que estão com Deus, eles estão com Deus. Quem tá com Deus tá aqui, ó. Tá na proteção, Deus tá aqui, ó. Tá na proteção divina, tá? Então você não tem que ter receio, você tem que entender que Deus faz de mim o teu instrumento, né? Eu sou de Deus, eu caminho com Deus, Deus está comigo, meu coração é em Deus, né? Então quando você se coloca dessa forma, quando você fala essas palavras e mantém um caminho reto divino com Deus, Deus vai te mostrar coisas. E isso não quer dizer que seja coisa do demônio. Se for coisas boas, plausíveis, tudo bem. Se for coisa, olha, mano, faz isso com teu irmão, faz aquilo com teu irmão, faça aquilo, você sabe que não é de Deus, né? Mas é o que eu digo, se você estiver vigiando, se você estiver caminhando no caminho do bem, fazendo a coisa certa, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu sou de Deus, mas aí tá fazendo um monte de coisa ruim, tá metendo pau em todo mundo, tá fazendo coisas terríveis, né? E aí fala que não, se tiver uma visão, claro que não, né? Ah, vai ter uma visão, vai ter algo sobrenatural. Ah, não, isso é de Deus. Aí provavelmente não será de Deus mesmo, porque você não é uma pessoa que realmente tem conduta. Você precisa ter conduta com Deus, né? Conduta divina, conduta com sua fé, fé reta, força, orar e vigiar, vigilância na sua vida, sendo uma pessoa de bem, e Deus vai te usar como um instrumento para ser agente de luz na vida de todas as pessoas, na vida de muitas pessoas, na vida dos seus familiares, na sua própria vida, te mostrando e te elegendo uma pessoa eleita para que você possa estar aprendendo e abrangendo ainda mais e mergulhando nesse mundo divino de Deus que é oculto, mas está lá, nós sabemos que existe, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Deus está em todos os lugares.